Boa tarde, turma. Aqui é a professora Aline de História. Hoje, 26 de maio, 15 horas, eu vou dar andamento à nossa oitava aula. A nossa aula vai tratar sobre o capítulo 6, ao qual o tema aborda a formação dos Estados Unidos. Então, pelo Tratado de Tordesilhas, a América ela deveria ser dividida entre Portugal e Espanha. Mas a rainha da Inglaterra, Elizabeth I, ela vai ignorar este acordo e ali em 1585, no século XVI, ela vai dar permissão a um nobre chamado Walter Raleigh para iniciar a colonização da parte norte da América. Raleigh, por sua vez, ele vai fundar um pequeno povoado na costa leste da América e esse povoado ele a chamou de Virgínia, né? Batizou-a de Virgínia. Então, essa experiência, a primeira experiência inglesa de colonização da América, ela não vai dar muito certo, ela vai fracassar. Não, esse fracasso ele não se deu somente pela fome, as doenças que eram bastante comuns nesse período, nesse período da colonização, mas também se deu pela própria resistência indígena. Em falar nos indígenas, havia milhares de povos espalhados nessa região, como os Cherokees, os Iroqueses, os Comanches, os Apaches. Então, eles habitavam ali a América do Norte quando os europeus começaram a adentrar a região. Ainda, até hoje, digamos, há muitos lugares no próprios Estados Unidos que receberam esses nomes, né, desses grupos indígenas, como Dakota, Massachusetts, Illinois, Missouri, entre outros. Mas os colonos ingleses, assim, eles se empenharam em dominar a região, mas não fazia parte do projeto deles colonizar, por exemplo, os indígenas, né? Então, eles queriam a região em si. Então, como houve este fracasso, né, esse primeiro fracasso, né, dessa tentativa de colonização, ali por volta do século XVII, a monarquia inglesa ela vai fazer uma nova tentativa. Então, ela vai confiar a duas grandes companhias de comércio a tarefa de iniciar a colonização da América do Norte. Essas companhias, assim, por sua vez, elas eram formadas por comerciantes e esses comerciantes tinham interesse no transporte de pessoas e de mercadorias com a intenção de lucro. Então, eram empresas totalmente capitalistas. Então, o que que eles fizeram para atrair, digamos, pessoas, né? Atrair pessoas para habitar essa região. Eles começaram assim, a fazer campanhas, propagandas, e lá eles prometiam terras férteis àqueles que embarcassem para a América. Então, na própria Inglaterra, essa propaganda ela vai atrair inúmeras pessoas de origens e condições sociais diversas, tipo como aventureiros, mulheres pobres e camponeses, e todos eles, grupos religiosos também, e todos eles tinham o intuito de chegar a essa região para que eles pudessem, digamos, mudar de vida, né? Sendo que na própria Inglaterra eles já sofriam perseguições políticas e religiosas e, e devido também ao grau que essa grau de pobreza e exploração que esse povo se encontrava na própria Inglaterra. Então, além dos próprios ingleses, né, que saíram da Inglaterra, havia também os europeus de diferentes origens, como os escoceses, irlandeses, alemães, franceses, e eles também foram para a América do Norte em busca de uma vida melhor. Então, todos esses grupos, eles acabaram constituindo inicialmente a população das 13 colônias da América, e que podem ser agrupadas em colônias do Norte ou Nova Inglaterra, colônias do Centro e colônias do Sul. Vamos avançar. Em relação à economia,
O desenvolvimento da própria dessas colônias, ela vai variar de acordo assim com as condições geográficas e também com os interesses desses colonos. Exemplo, as colônias do Centro-Norte, elas desenvolveram-se com a base na pequena propriedade, ou seja, na própria policultura, que seria a cultura de vários produtos, cultivavam vários tipos de, exemplos de batata, de milho e cultivos indígenas também, além do trigo, cevada, que eram cultivos trazidos ali da Europa. Então, além da policultura, eles também tinham a produção de manufaturas e no comércio triangular, que seria um comércio bastante lucrativo na época, que envolvia a América do Norte, a África e as Antilhas, que fica na América Central, ao qual eu vou já comentar. Exemplo, em relação a essa articulação, né, econômica que eles faziam, esse comércio triangular. É, Eles utilizavam, os colonos utilizavam os próprios navios para conseguir esse melaço lá nas Antilhas. Então, quando eles conseguiam os melaços, eles transformavam esse produto em rum. E do rum, além do rum, armas e tecidos, eles acabavam que trocando na África, na costa da África Ocidental, por pessoas escravizadas. E essas pessoas, por sua vez, eram novamente levadas para serem vendidas e comercializadas nas Antilhas. E aí, novamente, eles davam os escravos em troca de mais melaço e faziam essa comercialização. Em relação deixa eu avançar aqui. Em relação às colônias do Sul, por exemplo, ela já se desenvolveu com base na grande propriedade escravocrata, ou seja, plantation. E lá se explorava um único tipo de produto, poderia ser o tabaco, algodão, anil. Então, tudo isso era destinado ao mercado externo. Os fazendeiros sulistas, que eram esses proprietários dessas grandes propriedades, dessas terras, né? Eles vendiam seus produtos para a Inglaterra e dela compravam quase tudo que necessitavam. Então, aos poucos, os sulistas eles foram substituindo os servos brancos por africanos escravizados, originários ali da África Ocidental, e foi formando ali uma região totalmente focada e voltada para uma sociedade escravista e aristocrática, marcada por uma grande desigualdade. E essa diferença entre o centro-norte e o sul, ela refletiu muito no relacionamento dessas áreas com a metrópole. Enquanto o centro-norte foi se desenvolvendo com a independência econômica e financeira, já o sul ele foi evoluindo assim, mantendo a estreita dependência com a Inglaterra. Deixa eu ver se eu deixei de comentar alguma coisa aqui. Tá, vamos avançar. E em relação aqui aos aspectos políticos, né, das 13 colônias. As 13 colônias, elas foram se desenvolvendo com uma grande autonomia, assim, cada colônia, ela tinha uma assembleia que era encarregada de elaborar leis, de votar o orçamento, administrar o recolhimento dos impostos. Então, assim, desde muito cedo, os colonos americanos, eles passaram a desenvolver hábitos e sentimentos de autonomia em relação à metrópole inglesa. Então, a força política e econômica dos colonos americanos ajuda a explicar sua capacidade de resistência e até mesmo a organização na luta contra a Inglaterra. Bom, nesse cenário ao qual a Inglaterra se encontrava, ela no século XVII, ela até então, ela permanecia assim neutra, ou seja, ela mal interferia, quase não interferia nos assuntos internos das 13 colônias. Porém, no século seguinte, a Inglaterra ela mudou sua política colonial e passou a oprimir suas colônias na América. Isso tudo se deu, turma, devido a alguns motivos que a levaram a ter essa postura. Exemplo, a concorrência que as mercadorias norte-americanas faziam às inglesas nos mercados externos, as guerras em que a Inglaterra se envolveu, como a Guerra Franco-Índia, iniciada em 1754, quando os colonos norte-americanos invadiram as terras indígenas situadas nos Montes Apalaches, provocando ali a reação dos franceses que lá viviam e dos indígenas aliados a eles. E também a Guerra dos Sete Anos, que foi de 1756 a 1763,
que foi motivada pela disputa entre a França e a Inglaterra por terras situadas na própria África, ali também na Ásia e na América do Norte. Então a Inglaterra ela venceu duas guerras, mas saiu dela financeiramente abalada. Então, para recuperar-se, né, economicamente e de forma estrutural também, ela passou a oprimir os colonos norte-americanos. E o processo de independência, que na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra baixou uma série de leis opressivas que afetavam duramente os colonos norte-americanos, como a lei do açúcar, que aumentava os impostos que os colonos deveriam pagar sobre o melaço, o vinho, o café, a cera, o linho em seus portos, e obrigava os colonos a comprar esse melaço para fazer rum das Antilhas inglesas, né? E, enfim, e tinha também a situação da lei do selo, que dizia que todos os contratos, jornais, cartazes, cartas e certidões que circulavam nas 13 colônias deviam receber um selo comprado do governo inglês. Né? Então, ou seja, tudo ali estava fazendo para favorecer a Inglaterra. Então, esses colonos eles acabaram que reagindo, eles invadiram agências postais, queimaram massas de selos, então fizeram uma campanha sem representação, não pode haver tributação. Isso quer dizer que isso queria dizer que, se não tinham sido consultados, não poderiam ser taxados. Então, a Inglaterra ela acabou que suspendendo essa lei, mas no ano seguinte ela vai lançar novos impostos, que é como o caso da lei do chá, que a Inglaterra ela acaba que entregando a Companhia das Índias Orientais, sediados em Londres, e o controle sobre a venda do chá para os 13 colônias. Então, essa medida ficou conhecida como a lei do chá. Mas logo depois, disfarçados de índios Movaque, cerca de 150 colonos eles invadem os 3 navios ingleses no porto de Boston e atiram todo o chá no mar. Então isso vai gerar uma revolta, um rebuliço muito grande. Né? E esse período ficou conhecido como a Festa do Chá em Boston. Então, como uma medida mais repressiva ainda, a Inglaterra ela toma outra postura e cria as leis intoleráveis de 1774 em resposta a toda essa situação, né? Então, ela decreta um conjunto de leis que os americanos consideravam intoleráveis, que são elas: o fechamento dos portos de Boston para que esses colonos pagassem os prejuízos causados com o derramamento do chá no mar, a ocupação de Massachusetts pelo exército inglês e o julgamento dos colonos rebelados pelos tribunais ingleses. E o movimento de independência, né, que naquele mesmo ano os representantes das colônias organizaram o primeiro Congresso Nacional Continental, primeiro Congresso Continental da Filadélfia, né, no qual eles escreveram ao rei do parlamento da Inglaterra um protesto contra as leis intoleráveis e o governo inglês ele responde ordenando a destruição de um depósito de arma dos colonos e estes, por sua vez, reagiram e teve o início a uma batalha de Lexington e de Concórdia ali por volta de 1775 e as primeiras guerras assim nesse processo de independência. E logo em seguida vai ter o segundo Congresso Continental da Filadélfia, que depois de intensos debates optou pela separação e conclamou aos cidadãos as armas e nomeou George Washington comandante das tropas norte-americanas. Então, em 4 de julho de 1776, turma, é quando fica pronta a Declaração da Independência, por meio da qual eles declararam-se livres e independentes da metrópole inglesa, e seu principal autor foi Thomas Jefferson. E nessa declaração de independência, inspirado nas ideias do pensador iluminista John Locke, os colonos eles defendiam a resistência, a tirania, o direito à vida, a liberdade e a busca da felicidade. E a Guerra dos Patriotas. É interessante falar porque nessa guerra contra os Jaquetas Vermelhas foi bastante difícil e complicado. Então, essa guerra se estendeu por cerca de 6 anos. Acabou que, ao vencer a Batalha de Saratoga, em 1777, os colonos eles atraíram o apoio da França, da Espanha, da República e das Províncias Unidas ali da Holanda, que eram antigas rivais da Inglaterra, e passaram a ajudá-los como armas, soldados, dinheiro, enfim. E essa ajuda externa, os norte-americanos eles conseguiram vencer a luta e em 1783, pelo Tratado de Versalhes, a Inglaterra reconhecia a independência das 13 colônias e era o primeiro país da América a tornar-se independente. Os Estados Unidos, então, como estavam livres, eles precisaram o quê? Se organizar. Então, organizar e definir alguns pontos dentro desse país. Então,
Foi definida assim, os direitos e os deveres dos cidadãos através de uma Constituição dos Estados Unidos que ficou pronta em setembro de 1787, que vigora até hoje. É uma lei, é uma Constituição bem curtinha, que dá 20 e poucos artigos, e ela é muito prática, assim, por sinal, muito bem aplicada, né? É diferente da nossa, que tem inúmeras páginas, a dele só tem 21 artigos, salvo engano. Então, a Constituição dos Estados Unidos ela fica pronta, né, em 1787 e vigora, como eu comentei agora há pouco, até hoje. E ao longo do tempo ela recebeu algumas modificações, algumas emendas e tal. E essa Constituição ela definia que os Estados Unidos é uma república federalista e presidencialista. Federalista porque as ex-colônias que passaram a ser estados ganharam autonomia para criar leis próprias, organizar-se pelas forças militares e pedir também empréstimo ao exterior. E os poderes também que acabaram sendo incorporados, que são os poderes das teorias de Montesquieu, ao qual vigora também aqui no Brasil, que são divididos em executivo, legislativo e judiciário. No caso, o poder executivo cabia ao presidente da República, que era eleito indiretamente. Os eleitores de cada estado escolherem seus delegados, que formam um colégio eleitoral, que por sua vez elege o presidente da República. Para exercer o poder legislativo também foi criado o Congresso ali, composto por duas câmaras, e a Câmara dos Representantes, o Senado, nesse caso, e o Judiciário, que era exercido no âmbito assim, federal pela Suprema Corte, que deveria garantir o cumprimento das leis em questão. E, turma, essa foi a nossa aula. Continuem estudando, façam a revisão do assunto, leiam o assunto e eu vou deixar no PDF de vocês a prática da atividade. Eu vou aguardar o feedback, tudo bem? Abraços e bons estudos!